E no debate do dia com Maria Lídia Flandoli, o cenário político nacional, faltando menos de um mês para o início do governo Bolsonaro. São nossos convidados os cientistas políticos. Rui Tavares Maluf, professor nos cursos de graduação e pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Vitor Marchetti, professor adjunto da Universidade Federal do ABC. Eu agradeço muito, professores, estarem conosco. O presidente eleito Jair Bolsonaro já anunciou nomes para o ministério, ele reduziu para 22 ministérios, 7 a menos do que os atuais, 7 a mais do que aqueles que ele havia prometido na campanha. Mas, de qualquer forma, eu quero começar essa nossa reflexão sobre o cenário político nacional e expectativas, né, em relação ao novo governo Bolsonaro, pelo que ele já anunciou. Que perfil vai ter esse governo? Bem, Maria Lídia, se tomarmos como referência o próprio discurso dele ao longo da campanha, ele se posicionou com muita clareza, em mais de uma oportunidade, ele fez questão de dizer que era uma pessoa de direita. Por outro lado, ele próprio, em mais de um momento, fez questão de dizer que seu governo não seria orientado necessariamente por questões ideológicas e procuraria ser pragmático. Desde o momento em que ele foi eleito, no meu modo de observar as declarações dele do seu entorno, né, vamos dizer que há uma movimentação ou uma oscilação de um lado para o outro. O que importa, quando você mesmo na abertura da nossa entrevista falou do desenho organizacional dos ministérios, é que de uma certa forma ele já leva em conta as próprias pressões políticas que são voltadas para o seu futuro governo, e muitas delas vêm do próprio Congresso Nacional. Isso revela, de uma certa maneira, uma certa capacidade de negociação, e para o regime democrático isso é importante. Agora, professor Marchetti, assim, desses 22 ministérios, 7 ministros são militares. Então a gente vê aí que ele é um ministério que tem um perfil na economia bem técnico, perfil político, pelas indicações das frentes parlamentares, e perfil militar. Eu quero saber se as variáveis que compõem esses perfis são complementares ou se são excludentes, e isso é prenúncio de confrontos futuros. Olha, quando a gente olha para a formação do gabinete do Executivo, a gente sempre olha com a expectativa de que aquilo está sendo montado com o olho no Congresso Nacional. Quer dizer, de alguma maneira, as forças políticas representadas no Congresso Nacional precisam se enxergar no governo eleito, porque ele precisa compor maioria. Né, o PT e o PSL, que são os dois maiores partidos, eles não têm capacidade nenhuma de sozinhos articularem qualquer coisa no Congresso Nacional. Né, o PSL, que é o partido do presidente, vai crescer certamente, mas não tem capacidade de mobilização das bancadas. A opção que ele fez para montar o ministério é uma opção que coloca outros elementos diferentes dos elementos que estavam aí nas últimas décadas. Né? Quer dizer, que também é coerente com o argumento que ele utilizou e com um pouco com a onda antissistêmica, antipolítica na qual ele surfou. Né? Quer dizer, então, de alguma maneira, ele continua ainda surfando nessa onda, continua ainda com a lógica do palanque de que não faz negociações com o parlamento e tenta buscar atalhos ou subterfúgios para montar o Congresso Nacional, para montar o seu gabinete, olhando para as frentes parlamentares e menos para os partidos políticos. Bom, e há outros núcleos. Sim, né? Mas de alguma forma essa iniciativa, depois de anunciados os nomes dos ministérios, só 2 ainda faltando, do meio ambiente e direitos humanos. De direitos humanos, ele começou ali uma incursão junto a lideranças partidárias. Então, ele está indo conversar, começou com o MDB, ele se dirigindo ao Congresso Nacional. E engraçado, com uma conversa também deixando muito claro, reforçando aquela ideia que ele não vai reproduzir a velha política, o presidencialismo de coalizão, e deixando claro já na conversa com essas lideranças que não vai oferecer cargos nem verbas, vai oferecer muito amor. O que é muito amor em política, hein? Bom, aí ele precisa explicar, eu não consigo entender exatamente isso, Maria Lídia. Mas no meu modo de entender, uma coisa não necessariamente exclui a outra. A gente tem que ver também as atitudes
do presidente eleito, muitas vezes, como possibilidades ou recursos, estratagemas de barganha, e não necessariamente um caminho que, no transcurso, mesmo do primeiro ano, signifique excluir um outro caminho. Quando se pensa nas frentes parlamentares, ainda que lhe dê um peso muito grande para isso, seria talvez para reduzir a complexidade de alguns elementos de barganha para determinadas propostas. Claro que se ele for centrar o seu governo em cima disso daí, no meu entendimento, seria um desastre. Ele não tem como alijar por completo os partidos políticos, mas ele tem razão, por outro lado, ao forçar um pouco o caminho por aí, uma vez que há uma fragmentação enorme no Congresso Nacional Histórico, e ele foi uma testemunha ocular disso. Parte disso pode ser modificado desde que se faça uma reforma política. Não sei até que ponto existe uma disposição para que isso ocorra. E os partidos controlam um capital muito importante, né, Marília? Quer dizer, tempo em televisão, distribuição de recursos, quer dizer, a sobrevivência dos políticos ainda depende das estruturas partidárias. Quer dizer, força política, quem tem... São os líderes partidários. São os líderes partidários. Que definem a agenda, que definem o que vai ser votado e o que não vai ser votado. Vamos aqui lembrar... Quem garante os votos? Frente parlamentar pode dar segurança a Bolsonaro para as prioridades que ele tem, que ele precisa aprovar? Que mostram que, inclusive, frente parlamentar é superestimada em tamanho e em capacidade de mobilização. E se você me permite, Vitor, os próprios membros das frentes parlamentares, alguns, como do agronegócio, já têm revelado que mesmo dentro de temas que aparentemente seriam inseridos dentro dessa bancada, muitas vezes não contam com unanimidade. Sim. Agora é interessante, porque a frente parlamentar ela é muito bem caracterizada por um interesse comum que ela representa. Então, vamos falar a frente evangélica. Então, é uma frente parlamentar de cunho que tem um perfil muito fechado, com valores, princípios religiosos e tal, e tem uma finalidade lá nesse sentido. Entretanto, as questões do país vão muito além desse perfil próprio de cada frente parlamentar. É aí que mora o perigo para Bolsonaro? E aí que entra a importância dos partidos para organizar um jogo, né? Quer dizer, é claro que a gente vive uma crise profunda dos partidos políticos, mas isso não significa que eles deixaram de existir de um dia para o outro e que deixaram de ser os organizadores do sistema, né? Quer dizer, então o grande desafio vai ser um presidente que se elegeu no discurso antissistêmico ter que jogar com o sistema. Né? Quer dizer, me parece que os 4 anos que nós teremos pela frente, dificilmente a gente vai ver o presidente descer do palanque. Porque eu acho que essa manutenção do discurso antissistêmico é o que dá para ele alguma sobrevida de mobilização das ruas. Mas isso contradiz um pouco o movimento que ele vai ter que fazer para dentro. Porque se ele não fizer um movimento sistêmico de reorganizar o sistema, não governa. Agora, quando fala em reorganizar o sistema, o que seria isso? A volta do velho tomar lá da cá? Olha, em primeiro lugar, se nós pensarmos num arejamento ou numa modificação significativa do nosso sistema, que passa pela relação entre os poderes, isso teria que envolver claramente uma reforma política. Então é por isso que eu coloquei agora há pouco para você. Eu tenho dúvida da disposição do novo governo em enfrentar essa parada. E dou um exemplo, quando estávamos tratando aqui da frente parlamentar e de como isso pode ou não contribuir para o governo ter um bom funcionamento com o Congresso Nacional e a importância dos partidos políticos, que uma das principais questões que seria para o governo Bolsonaro ou para Fernando Haddad, para qualquer governo, é a da Previdência Social. Não há como fugir desse tema. E ele insiste nisso. Ele está falando que vai fazer, mesmo que seja fatiado. Embora ele oscilou um pouco. Agora, mesmo quer dizer, que já seja tem oscilações aos poucos. aí. E aí eu acho que é outro elemento que está nos escapando também aqui da conversa, Maria Lídia, que além dessa característica dos ministérios, ser dialogando com as frentes e tentar ir por fora das forças partidárias, ele também montou superministérios com pessoas com superpoderes dentro do seu próprio gabinete. Quer dizer, o papel do Paulo Guedes, o papel do Sérgio Moro. Quer dizer, coordenar esse sistema com baixa adesão do parlamento, com dificuldade de coordenação política com o parlamento. Lembrando que o seu coordenador político, o Onix, ele não circulava até então na alta cúpula partidária. É alguém que circulava sempre no que a gente convencionou chamar de baixo clero. Né? E com ministérios bastante empoderados, como do Paulo Guedes e do Sérgio Moro. Quer dizer, isto pode produzir dentro do próprio governo momentos de mais repetição, de bate-cabeça, de orientações que a gente não sabe para onde vão. Mesmo que
Onyx Lorenzoni, até agora tenha sido um político de menor expressão lá no Congresso, na Câmara Federal, agora ele vai investido de um poder, né? Ele é um ministro, ele representa o executivo, e então ele tem ali um poder de palavra Mas antes de eu falar desse poder dele, eu queria ouvir de vocês. Vocês acreditam de verdade que o Jair Bolsonaro consiga não negociar com as lideranças partidárias e mesmo as frentes parlamentares naquilo que eles cobram? Seja, no caso do ministro da Educação, esse não queremos, ele se curvou, trocou, pôs outro. Ou seja, mesmo na colocação de pessoas em cargos representativos nas muitas instituições federais, autarquias, etc., que existem. Por isso, Maria Lídia, que eu fiz... Vai dar para ele não oferecer isso para as lideranças partidárias? É que a gente, às vezes, está tomando o toma lá da cá como aquilo que é próprio do processo político-democrático, quer dizer, que é a negociação. Esse processo político. Sim, é que o processo eleitoral, em geral, move grandes paixões e é reducionista. Ele simplifica demasiadamente as questões de um país. Em parte, essa simplificação pode ser justificável em determinado momento da campanha. Mas, passada a campanha, é impossível você ficar estribado nessa bandeira para poder governar. Não há regime político que sobreviva sem tomar lá da cá, porque o tomar lá da cá não é algo que está no submundo. Sim. O tomar lá da cá é a distribuição de recursos de ideias, né? de capital político. Faz parte do jogo. Mesmo regimes autoritários, mesmo regimes autocráticos, barganham internamente recursos políticos, recursos econômicos. A questão é que a democracia torna isso algo transparente, em que você precisa prestar contas, em que o eleitor precisa conhecer cada vez mais como essas articulações aconteçam à luz do dia. Não há problema que elas aconteçam, elas têm que acontecer à luz do dia. Claro, eu até gostaria de usar o nome que faz parte da vida política e também econômica, que é negociação. Negociação pode tanto envolver uma dimensão importante e positiva da atividade política, como algo que se aproxima ou é politicagem e que nós não devemos endossar. Né? E como disse o Vitor, num processo democrático, há transparência, então há muito mais acompanhamento dos órgãos que representam a sociedade, da própria imprensa. A coisa ganha uma outra dimensão. Interessante, então, que se política é, como se fala, essa arte da negociação, a arte da conversa. Aliados, né, estão ali para juntos promover a governança. São auxiliares do presidente eleito, ele não consegue governar sozinho, compõe o ministério, com pessoas que também são representativas de correntes de pensamento. Né? Tem que haver, óbvio, uma afinidade entre eles. Então, essa demonização da negociação política, que pegou pejorativamente essa ideia de que toma lá da cá, sempre é negociata, sempre é corrupção. É algo que reduz a arte da política a uma condição muito menor do que aquilo de fato ela é em termos da sua relevância. Eu acho que é isso. É uma ilusão achar que pode governar sem a conversação, sem a negociação e a contrapartida. E sem partidos políticos, que eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Quer dizer, o que foi demonizado junto com isso tudo foi a própria existência de partidos políticos. Hoje, alguém ser filiado a algum partido político, ou alguém se dispor a se candidatar por algum partido político a algum cargo, ele já tem que demonstrar que ele não tem culpa no cartório de antemão, porque ele está sendo... Eu vi isso muito com os movimentos sociais, cujos membros quiseram se candidatar, para isso tiveram que se filiar a partidos e ficam justificando, né, o porquê da filiação partidária, como se aquilo fosse um mal em si. Sim. Por outro lado, eu reconheço que não é de agora, há muito tempo, no meu entendimento, os partidos perderam o sentimento, a relação com as ruas, vamos assim dizer.
né? E 2013, a meu ver, é um ponto de inflexão muito claro. Ou seja, os partidos que aí estão, eles precisam se reinventar, ou outros vão ocupar o seu lugar. No fundo, a gente está assistindo já há algum tempo uma crise profunda das democracias representativas. O papel dos partidos políticos, eu concordo que de 2013 para frente, no Brasil, a gente sentiu com alguma intensidade essa instabilidade, mas se a gente olhar para fenômenos nas democracias aí mais consolidadas no mundo, esse problema está frequente, né? Claro. Se olharmos o debate hoje na França, o debate na Espanha, a capacidade que o sistema político tradicional e dos partidos tradicionais têm para oferecer respostas. Eu não acho que eles desaparecem, mas certamente eles vão se ressignificar, eles vão se recolocar, e esse é o nosso desafio. Como recolocar a política no debate, como algo saudável e necessário. Necessário, isso mesmo. Bom, eu quero falar desse tempo que nós ainda dispomos sobre a questão da oposição, né, que é outra variável necessária em qualquer processo democrático, né, que haja uma oposição. O que é que se vislumbra no cenário político nacional? Nós teremos uma oposição formada por partidos que competiram com Bolsonaro e que são adversários políticos, mas numa frente de oposição, ou partidos isolados, o PT, por exemplo, fazendo oposição, ou uma frente de partidos de esquerda, ou de partidos que foram derrotados, que não conseguiram se eleger, fazendo oposição ao Bolsonaro. O que já temos como sinal no cenário político? Eu acho que o que se colocou e já está hoje no debate é quem lidera o campo da esquerda, quem lidera o campo oposicionista, né? E há quem lidere? Então, a gente eu acho já pode que apontar? Quer dizer, por um movimento natural, se espera que o PT assuma esse papel. Por que o PT assume esse papel? Porque tem uma tradição, né, de ocupar este papel de partido oposicionista, é o partido orgânico, forte, institucionalizado, tem uma bancada significativa. E é craque para fazer oposição, né? Já fez com eficiência, né? Exatamente, quer dizer, e tem capilaridade social. A questão é que há outros partidos tentando disputar esse campo já há algum tempo, se apresentando como alternativa, quer dizer, a gente já assistiu Marina Silva, Ciro Gomes, quer dizer, uma série de políticos tentaram se projetar para aparecer como alternativa, inclusive ao PT, para organizar esse campo, chamado às vezes de progressista, centro-esquerda, enfim. Acho muito difícil que o PT homogeneize, ou seja, centralize esse campo, mas acho também muito difícil que o PT não lidere esse campo. Eu acho que esse vai ser o grande desafio. Mas, de alguma forma, o PT já está sendo excluído, né? Essa reunião de partidos. Eu perguntei aqui, e vocês foram convidados? Não, não fomos. Mas eu acho que é importante a gente pensar que no regime democrático, a oposição não tem que necessariamente, num caso de pluripartidarismo, se imaginar como frente de oposição. Ainda que nós tivéssemos só 2 grandes partidos na oposição, pouquíssimos partidos no país, não tem que haver necessariamente uma frente. O que nós temos que ver é como se dará a agenda política, por exemplo, no ano de 2019. Quais serão os principais temas? A depender de como esse jogo e como o governo se posicionar, você poderá ou não ver como algo recomendável uma frente, ainda que, no meu entendimento, isso deva ser sempre provisório, a não ser que vivêssemos por completo um estado de exceção. E eu não quero acreditar que nós vamos viver um quadro como esse no Brasil. E, possivelmente, esses partidos que já indicaram, de alguma forma, que serão partidos de oposição, não serão aliados de Bolsonaro, eles estão esperando que fatos concretos sejam colocados, ou que inicie o governo e o presidente apresente projetos para que eles aí sim se posicionem? Eles estão na retranca, estão ali observando? Eu acho que esses partidos todos já sabem mais ou menos qual vai ser a agenda que vai tomar conta do início do governo, e hoje já estão se articulando de que maneira vão fazer esse debate, esse enfrentamento, inclusive com a opinião pública, né? Porque foram partidos que, do ponto de vista de adesão do eleitorado, foram derrotados. Sim. Quer dizer, não tem a adesão de uma parte do eleitorado, então tem também uma tarefa de se reconectar com as bases e reconectar com o eleitorado. Então eu imagino que essas agendas é que vão dar um pouco a vitalidade para esses partidos dialogarem. Eu agradeço muito e espero que vocês voltem aqui, né, para que sempre possamos desenvolver aí uma reflexão
sobre a ação política em nosso país. Uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite.